Oi, pessoal! Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a hidrografia. E o que seria a hidrografia? Primeiro, antes da gente falar sobre isso, eu queria que vocês lembrassem o que a gente já vem falando há um bom tempo, que a Terra, o nosso planeta Terra, apresenta uma grande parte de água na sua superfície. E essas águas, elas podem ser salgadas ou doces, certo? Então, a hidrografia vai ser justamente o estudo dessas águas, certo? Que podem ser os oceanos, os mares, os lagos, lagoas, geleiras, os rios, certo? A hidrografia vai ser a parte da geografia responsável pelo estudo das águas. Então, primeira coisa, a gente sabe também que a maior parte das águas que estão presentes, na superfície do nosso planeta Terra é salgada, né? E essa água salgada é justamente a água que vai formar também os oceanos. E o que seria o oceano? O oceano, gente, é uma grande extensão de água salgada, né? Que contorna os continentes. O oceano também o oceano que está presente nessa região do Brasil, em que nós estamos, né? Em que o nosso país é situado, vai ser justamente o Oceano Atlântico. Estão vendo aí no desenho essa parte de azul mais escuro, que tem escrito Oceano Atlântico? Veja, o Oceano Atlântico ele está banhando aí, né? Entrando em contato com vários países, inclusive o nosso Brasil, certo? Então, esse Oceano Atlântico, ele pode ser dividido, né? Vamos dizer que ele possa ser dividido em duas partes principais. A parte do litoral, certo? Que é a parte onde os continentes é banhado pelo oceano, certo? Feito, eu mostrei aqui, ó, para vocês nessa outra imagem. Estão vendo os continentes? O oceano não está entrando em contato com eles. Nessa parte aqui, em que o oceano entra em contato com o continente, né, com a parte de terra. Lembram que a gente falou sobre isso anteriormente nas nossas aulas? Então, essa parte nós vamos chamar de litoral. E a parte que nós conhecemos bastante, né, que é a praia, vai ser justamente o espaço de terra que vai ser banhado pelo mar, não é isso? É o espaço que a gente tem acesso com mais facilidade, é a praia. Existe praia só de água salgada, que é só banhada pelo oceano? Não. Existe também as praias que a gente chama, só que de água doce. Talvez não seja tão comum aqui nessa região em que nós vivemos, mas existe, que são aqueles espaços de terra só que são banhados por um rio e não pelo mar, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre os rios. Primeiro, o que seria o rio? O rio, gente, é uma corrente de água doce que segue em direção ao mar, ou também pode seguir em direção a outro rio. Alguns rios eles vão atravessar terrenos muito acidentados, que vão provocar desníveis no curso da água. Por exemplo, o rio está lá seguindo no caminho dele, né? Aí tem uma parte que é mais baixa, que tem algum buraco, alguma coisa. Esses desníveis podem alterar o curso da água do rio, certo? E esses desníveis que fazem isso, alteram esse curso de água, nós chamamos de quedas d'água. Ou também podemos chamar de cachoeiras, talvez seja mais comum para vocês esse nome. Cachoeiras, cascatas, saltos também, tá? E também podemos ter os riachos, que são rios pequenos. Aqueles rios bem menores a gente chama de riacho, tá certo? Mas a gente falou agora um pouquinho do que é os rios, mas a gente também tem que falar um pouquinho sobre a importância que os rios têm para o ser humano, para os animais, para aquele meio ambiente. Então, os rios, eles vão ter grande utilidade,
para o lazer, vão ter utilidade para navegação, como vocês estão vendo aí nas imagens, ó. Vão permitir o transporte de pessoas, de mercadorias através dos rios, através de barcos, não é isso? Produzem também energia elétrica. Olha aí nessa primeira imagem a foto de uma usina hidrelétrica, não é isso? A partir dessa usina, nós produzimos energia através do quê? Das águas que estão passando aí por essa usina. Outra coisa muito importante é o lar de quem? Dos peixes, não é isso? Que esses peixes, eles vão fornecer o que pra gente? Vão fornecer alimento, né? Para nossa sobrevivência. Fornecem água pra gente também, para nós, os seres humanos. Água doce, né? Aquela água, se o rio não está poluído, é uma água que nós podemos utilizar para aliviar a nossa sede, irrigar as plantações, entre tantas outras funções que o rio possui, né? Isso vocês estão vendo. A gente vem falando bastante sobre isso, né? Com o passar da disciplina, o quanto é importante a gente manter a nossa água doce, né? Já que ela não está em tanta disponibilidade no meio ambiente como é o caso da água salgada. Vamos lá. E a água doce também, lembrando, é a água que nós podemos utilizar nas nossas atividades diárias, né? Estão lembrados das nossas outras aulas? Então, o rio, ele pode ser dividido em muitas partes, tá bom? A gente vai conhecer um pouquinho sobre essas partes. E a gente pode dizer que o nome dessas partes é elemento. A gente pode dar o nome de elemento a cada uma dessas partes, tá bom? Então, primeiro eu quero que vocês prestem atenção onde vai ficar vermelhinho aí na telinha de vocês, que é cada partezinha dessa que a gente vai falar, cada parte do rio, tá bom? Primeiro, quero que vocês prestem atenção aí, ó, nascente, onde fez esse quadradinho vermelho. A nascente, pessoal, vai ser o lugar onde o rio nasce. Olha o nome já diz, nascente. Leito. O leito vai ser o lugar do rio por onde passam as águas do rio. Entenderam? O leito, ele sempre vai ficar entre as margens. A gente vai falar sobre as margens. Mas o leito é como se fosse o rio propriamente dito, entenderam? É por onde o rio está passando. A gente chama de leito. Margem. A margem vai ser o quê? Vai ser as terras que são banhadas pelos rios. Todo rio vai ter duas margens, a da direita e a da esquerda. Estão vendo aí do outro lado o nome margem escrito também? Então, todo rio ele vai ter dois lados, né? Por onde ele está passando ali no meio. Então, essa parte de terra, onde o rio está tocando ali, nós chamamos de margem, tá certo? Outra parte importante do rio também, aqui embaixo vocês estão vendo, é a foz. A foz vai ser justamente o local onde o rio despeja suas águas. Estão vendo aqui que formou como se fosse uma queda d'água, né? Uma cachoeira. Isso a gente chama de quê? De foz, tá bom? Que é o local onde o rio vai despejar as águas dele. Outra coisa importante também para a gente falar. Afluente. Estão vendo aí? Afluente, gente, vai ser um rio que despeja as suas águas em outro rio, certo? Ou pode ser também num lago, num reservatório, certo? É como se fosse um rio encontrando com o outro. E aqui, por último, estão vendo aí esse círculo na palavra margem? Estão vendo essas casinhas? Essas casinhas a gente pode chamar de população ribeirinha, tá bom? População ribeirinha, gente, nada mais é do que as pessoas que estão vivendo ali às margens do rio. Os moradores que vivem ali próximos às margens do rio.
E por que é importante a gente saber sobre essa população ribeirinha? Porque essas pessoas, pessoal, vão depender diretamente daquele rio para sobreviver. Por quê? Vão praticar a pesca, vão retirar a água para o consumo próprio do dia a dia dessas famílias. Então, as populações ribeirinhas, elas dependem muito do rio, certo? E outra parte do rio que eu queria que vocês prestassem bem atenção é a ilha fluvial. O nome é um pouquinho diferente do que vocês já viram, mas é bem fácil de entender. Estão vendo aí essa imagem de um rio, né, bem grande, e que tem o que aí no meio? Uma ilha, né? Uma porção de terra, né, que está mais elevada, que se encontra o que? No leito dos rios. Por onde o rio está passando, vai ter uma porção de terra que é mais alta e vai formar o quê? Uma ilha, tá bom? Essa ilha a gente chama de ilha fluvial, tá? Guardem bem esse nome aí na cabeça de vocês. Mas o que é que acontece, gente? Infelizmente, mesmo a gente sabendo que os rios, né, são de tanta importância para a nossa vida, para a vida dos seres humanos, dos animais, para a vegetação que está ali presente, né, em um determinado ambiente, o que é que acontece? Os rios, eles têm sido muito maltratados. As pessoas jogam lixo nos rios, deixam cada vez esses rios mais impossíveis de utilizar. Por quê? Eu digo isso. Lembram que a gente já falou sobre isso? Que nós precisamos utilizar água doce no nosso dia a dia. E onde é que essa água doce está? Está nos rios, está nas barragens, certo? Se essa água do rio está poluída por lixo, né, por restos de esgoto, restos de indústrias que estão ali jogando no rio, aqueles materiais que fazem mal para a nossa saúde. Como é que a gente pode usar a água desse rio? Se ela está assim, tão poluída, tão contaminada, tão sem condição de que a gente use. Eu digo isso, gente, principalmente para nós, seres humanos, né, que precisamos utilizar essa água todos os dias, como também para os peixes que estão dependendo ali do rio para sobreviver, não é isso? Como é que um peixe poderia sobreviver num rio assim, feito esses da imagem aí que vocês estão vendo? Não só os peixes, né, tanto os outros animais que vivem ali sobrevivendo no rio, como é que eles poderiam continuar vivendo num rio assim? Então, fica aí para vocês esse pensamento de quanto é importante a gente preservar todos os dias os nossos rios, as nossas águas, porque nós, seres humanos, não vivemos sem esse recurso tão importante, que é o quê? A água. Então, precisamos sim preservar os nossos rios. Tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido bem esse conteúdo da hidrografia e um cheiro bem grande para todo mundo e até a próxima